nosso presidente, a gente estaria muito mais aliviado. Fernando Haddad com a gente aqui nos Jornalistas Livres. Haddad, a gente está simultâneo no Facebook e no YouTube dos Jornalistas Livres, e há outros parceiros fazendo cruzamento de página conosco, né? A página do deputado federal Paulo Teixeira, a TVT, acho que a sua página também, não sei. E a gente está aqui para bater um papo hoje sério, mas também leve, com esse Haddad que está surgindo aí, que a gente está aprendendo a conhecer, Haddad. Vou te falar bem a real, porque é isso que as pessoas querem ouvir, né? Tudo que você está pensando sobre esse momento e esse assassino, né, que está na presidência da República, esse genocida. Eu, como mulher preta, assim, fico indignada 5 vezes mais todos os dias que eu acordo com tudo isso que está acontecendo. Quero muito te agradecer, claro, a tua disponibilidade, enfim, teu carinho de estar aqui com a gente. Boa tarde, Haddad, boa tarde, Sato. Bom, boa tarde a vocês, a quem está nos assistindo. Sou fã do trabalho de vocês, um jornalismo diferente, o Brasil precisa ampliar as vozes. Nós estamos muito careta no jornalismo, é sempre aquela mesma ladainha, aquela coisa comportada, que não abre espaço para vozes dissonantes, é todo mundo falando a mesma coisa. Até do ponto de vista da saúde pública, eu acho que a grande imprensa está fazendo um trabalho de dar voz a quem discorda dessa maluquice do Palácio do Planalto. Mas acho que em outras áreas, sabe, na área da cultura, na área da educação, na área da economia, nós não estamos vendo a grande imprensa falar o que o povo precisa ouvir. E até para julgar, né, nas eleições próximas para prefeito e depois em 22, e para se posicionar nos vários panelaços que estão acontecendo, nas manifestações virtuais que estão acontecendo, o seu ponto de vista, né? Então, a população não vai formar juízo sobre as coisas com liberdade se ela não estiver submetida à pluralidade de vozes que o Brasil, graças a Deus, tem, de pontos de vista diferentes. Então, eu acho que vocês fazem um trabalho muito legal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, conversando com esse público tão qualificado. Que bom, que bom. Haddad, a gente, quando informou nas nossas plataformas que a gente ia te entrevistar, a gente pediu para as pessoas mandarem algumas perguntas, né? Claro. E as pessoas mandaram algumas perguntas. Claro que não dá para fazer 52 mil perguntas que foram encaminhadas, porque as pessoas querem, tem muita ansiedade de falar com você, mas a gente separou 3 aqui. E eu queria começar, Sato, o nosso papo já fazendo as perguntas do público, para depois a gente entrar no que a gente tem de curiosidade sobre o que o Haddad está pensando agora. A primeira delas já há uma agenda de lutas pós-pandemia sendo costurada pelo PT e demais setores da esquerda? @ab.msr, que mandou essa pergunta, foi pelo Instagram, tá? Olha, primeiro que nós não podemos perder de vista a luta que tem que ser travada durante a pandemia, né? Obviamente que nós estamos preparando um pacote de iniciativas parlamentares para o pós-pandemia, mas nós estamos lutando muito para o governo Bolsonaro cumprir com as obrigações mínimas do Estado brasileiro em relação a 3 segmentos específicos da sociedade brasileira. Primeiro deles, a população que ganha até 1, 2 salários mínimos. Nós precisamos dar condição dessas pessoas protegerem a sua saúde, porque senão, no desespero, essas pessoas podem, em função de necessidades inadiáveis, ter que recorrer a um tipo de padrão de vida incompatível com o resguardo necessário para proteger as pessoas. Então, o Bolsonaro teve a cara de pau de oferecer R$200 por família. E se não fosse a luta da oposição, que fixou entre 600 e 1.200, até insuficientes, na minha opinião, mas ainda assim o triplo, né, do que o Bolsonaro ofereceu, nós não teríamos aí, e agora com essa dificuldade toda em pagar as famílias, porque eles estão fazendo tudo para não pagar as famílias. Então, o primeiro segmento que precisa ser atendido é esse. Segundo segmento, e não é por ordem cronológica, né? O segundo segmento é das pessoas que empregam. Sabe, o microempresário, o pequeno empresário não vão ter recursos para pagar a folha de pagamento se não tiver uma linha de crédito
muito barata e com um prazo de resgate muito longo. Porque, veja bem, você vai ficar 30 dias sem trabalhar, o teu patrão vai te pagar. Você tem que pactuar com o teu patrão a reposição da produção que não foi realizada. Em contrapartida, você tem que receber o seu salário nesse momento. Não tem nenhum espanto em relação a isso, sabe por quê? Todos os trabalhadores assalariados sabem que só recebem depois de trabalhar 30 dias. Vai ser a primeira vez na história que ele vai receber antes. Mas a vida inteira o trabalhador assalariado trabalha um mês para receber. Agora ele tem que receber antes de trabalhar. Por quê? Porque por uma questão de saúde pública. Não é porque ele não quer trabalhar, não é, é por uma questão de saúde pública. Mas para isso as linhas de crédito, nesses moldes que eu estou colocando, precisam funcionar. E não estão funcionando. O dinheiro só está chegando para o rico. Não está chegando para o pequeno e médio empresário. Para a grande empresa está chegando. Terceiro ponto, né? Prefeitos e governadores tiveram uma queda de arrecadação drástica. Exato. Muito importante. Se o governo federal, e aí a briga toda com o Congresso, estão falando, essa briga com o Rodrigo Maia, o pano de fundo é o aporte que a União deve a estados e municípios no momento de pandemia. Porque senão governador e prefeito não vão ter dinheiro para pagar folha de salário de policial militar, de médico enfermeiro, de professor, de assistente social, do serviço funerário. Como é que faz? Como é que você vai administrar o país? Porque não é a União que provê o país de serviços públicos. A União, muito lateralmente, provê serviços públicos. É o caso das universidades federais, dos institutos federais. Mas o grosso da atuação do Estado está com o Estado, governadores e prefeitos, estados e municípios. Então, nós estamos trabalhando muito duramente. Eu quero dizer a você que está me ouvindo, se fosse pelo Bolsonaro, esse país estaria arrebentado, porque ele não tomou uma medida coerente com a situação de crise que nós estamos vivendo. Ele só faz tuitar, só faz sair para participar de ato contra a democracia, na frente de quartel do Exército, expondo as pessoas, tossindo na cara das pessoas. É um irresponsável, uma pessoa não tem a menor compostura para exercer o cargo que exerce. Então, nós estamos numa situação muito delicada. Quem está trabalhando forte é a oposição, por incrível que pareça. Se dependesse do governo, nós estaríamos hoje numa situação muito delicada. O governo federal não tem feito absolutamente nada, está perdido, não consegue ter uma voz de comando, não tem gabinete de crise. Agora, depois disso tudo, ainda tem o pós. E aí tem um outro problema. Mantida a política econômica do Meirelles Guedes, porque não tem uma política econômica do Guedes. A política econômica do Guedes é a política econômica do Meirelles piorada. Conseguiram piorar uma coisa que já não vinha bem. Tanto é verdade que o crescimento foi 1,3 em 2017, 1,3 em 2018, quando o Bolsonaro assume, cai para 1,1. Caiu o crescimento com o Bolsonaro. Em termos per capita, nós estamos falando de crescimento zero. Agora, você imaginou uma política, a política Guedes, pós-pandemia? Esse país nem em 50 anos se recupera. Então, nós temos que atuar reconhecendo que o Bolsonaro não tem a menor condição de liderar o país. A menor condição. Ele não junta Lé com Cré, ele tem um problema de falta de empatia, ele trata do coveiro ao cientista, ele trata todo mundo mal. Exato. Quer dizer, ele não tem respeito pelo coveiro e não tem respeito pelo cientista, ele não tem respeito por ninguém, muito menos pela oposição, obviamente, né? Exato. Então é disso que nós estamos falando, nós temos que atuar politicamente para blindar a democracia desse maluco e que não tem respeito nenhum, né, pelas instituições, nem pelo cargo que ocupa, isso que é o mais paradoxal, e nós temos que lutar para preservar os direitos sociais, porque nisso nós somos menores. São 7 partidos que estão lutando pelos direitos sociais, que compõem aí um colegiado de 140, 150 parlamentares. Então nós temos que trabalhar essas duas frentes, a frente social e a frente democrática.
Lembrando que a Frente Social é menor que a democrática, porque tem muito democrata no Congresso que é contra o Bolsonaro no que diz respeito à ditadura, mas vota com o Bolsonaro para cortar direito dos trabalhadores. A gente não pode esquecer disso. E votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, por exemplo, né? Então é meio contraditória essa relação toda. Eu queria emendar, Sato, para relacionar duas questões aqui com essa resposta que o Haddad deu agora para nós. A primeira delas, a pergunta que não quer calar, que ninguém está entendendo nada, Haddad, a gente vai precisar explicar esse negócio. O PT decidiu se é fora Bozo mesmo, se é fora Bolsonaro. E a outra é sobre uma coisa que você falou das manifestações, que é uma pergunta de público, do @zbergo, como recuperar nossas cores verde e amarelo dos fascistas? Bom, em primeiro lugar, o PT já há mais de 15 dias assinou um documento em nome da presidente Gleisi, eu assinei, eu fui signatário desse documento, 7 partidos assinaram, inclusive PV e Rede, mais os tradicionais do campo progressista, PSB, PDT, PSOL, PT e PCdoB. Então são 7 partidos, que é justamente esse campo progressista que compõe aí 140, 150 parlamentares, pedindo a renúncia do Bolsonaro, isso quase 20 dias atrás. Então nós já estávamos chamando a atenção da população para o fato de que o Bolsonaro não tem condições de exercer presidência. Como não exerce hoje. Hoje quem está mandando no país não é o Bolsonaro. Acredita em mim. Ele não tem comando sobre o próprio ministério. Né? Isso evoluiu. Por que evoluiu? Por causa da atitude dele no último domingo, de ir para a porta de um quartel fazer coro com pessoas pedindo a volta da ditadura, o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo, né? A proscrição da oposição. Ou seja, nós estamos diante de uma pessoa que não tem, não é que ele não tem postura de estadista, porque isso ele nunca teve, mas ele está afrontando o dispositivo constitucional que caracteriza crime de responsabilidade. Atentar contra a ordem democrática, não há dúvida, é crime de responsabilidade, é expresso, não cabe interpretação. Não cabe interpretação. Eles fizeram uma pirotecnia jurídica para caracterizar um decreto da Dilma como crime de responsabilidade, uma coisa que não tinha nenhum amparo legal. Não estava na Constituição, agora está na Constituição. Não cabe... Está lá, atentar contra a ordem democrática, ponto, crime de responsabilidade. Então não há o que dizer, ele cometeu o crime de responsabilidade. Não adianta... Eu nunca me atrevi a falar de crime de responsabilidade antes do domingo. Eu estava olhando o comportamento dele, mas depois do domingo acabou. Não tem mais condição de suportar um presidente que não dignifica o cargo, que atenta contra a ordem democrática, que atenta contra os direitos sociais previstos na Constituição. Sabe, acabou a dúvida, sabe? Aquela coisa, não, o Bolsonaro foi eleito. Ok, mas não foi eleito para exercer o mandato como ele bem entende. Ele tem uma Constituição a cumprir e ele descumpriu a Constituição. Ele descumpriu, não tem mais o que falar. Então, depois do domingo, eu acho que tudo mudou no Congresso Nacional, sabe? A tolerância com essa pessoa insana, moralmente insana, que é o Bolsonaro, essa tolerância não pode mais acontecer. Nós temos que ter clareza, né, da nossa missão enquanto Partido Democrático. E a outra você não respondeu, a questão de recuperar, Haddad, as nossas cores verde e amarela é uma pergunta de público, do Bergo. Todo partido ou todo político de viés, estou falando de viés fascista, eles têm uma tendência que é natural. Você pega na Espanha foi assim, em Portugal foi assim, na Itália foi assim, na Alemanha foi assim. Eles querem representar a nação. É a parte querendo representar o todo. Isso é o próprio slogan do Bolsonaro, Brasil acima de tudo, é inspirado na frase do Hitler, a Alemanha acima de tudo.
O partido que ele tentou fundar, a Aliança para o Brasil, o estatuto é inspirado no Partido Nacional Socialista do Hitler. Ou seja, ele nunca escondeu, ele já elogiou o Hitler em entrevista. Isso tá na rede social, ele falando que admirava a maneira como Hitler se portava. Então, ele tem um pé no fascismo. Obviamente que ele não tem elaboração intelectual sequer para isso, mas ele se inspira em práticas do tipo fascista, inclusive na comunicação. O que o fascismo legou para a democracia? Quem inventou fake news foi o fascismo, inspirado na indústria cultural. O que o nazifascismo entendeu? Que havia uma mudança da ordem comunicacional, com a emergência do rádio, sobretudo do rádio, não existia TV ainda, mas existia a rádio. Ele compreendeu que a rádio poderia ser um instrumento de manipulação das massas, a partir da mentira. Tanto é que tem a famosa frase do Goebbels, que uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Isso não é novo. Isso é um produto da indústria cultural, da emergência do rádio. Não é o rádio em si, mas é o uso que se fez do rádio para a manipulação das massas. O Bolsonaro é a tradução disso para as redes sociais. Ele concluiu o aparato dele, o gabinete do ódio, essa turma toda que transpira intolerância, ele bolou lá um QG do Goebbels com as redes sociais. Ele mente todo dia, todo santo dia. Quer ver domingo o que ele fez? Além de atentar contra a democracia, ele disse o seguinte: eu não negocio nada. Eu não negocio nada. Que é uma frase que para fascista soa como música, né? Fascista gosta de alguém que não negocia nada, né? Que impõe a sua vontade. Mas ele está negociando com o Roberto Jefferson, ele está negociando com o Gilberto Kassab, ele está negociando uma base de apoio com o Centrão. Então ele vai botar essa turma toda, e o que ele está dizendo hoje? Olha, eu não sei quem entra e quem sai do governo. Esse sujeito foi até o último escalão da República caçando o petista para botar para fora. Se a pessoa fosse filiada ao PT ou simpatizante de um partido de esquerda, ele demitiu dos cargos comissionados. E agora ele está dizendo que ele não se interessa pelos cargos, que não é ele que nomeia. É óbvio que ele está loteando o governo para o Centrão. É evidente isso. Ele vai lotear, ele vai tentar lotear o governo para o Centrão. E os interlocutores dele são Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto e Gilberto Kassab. São os principais, e o Arthur Lira. Né? Então, é isso que está acontecendo hoje. Eu sou contra a negociação no Congresso? Eu sou contra mentir. Eu sou contra ele mentir até para o público dele. Ele que vá para a televisão e apresente os novos aliados dele. Não tem problema nenhum. Agora, ele fica dizendo que não negocia porque ele é machão, e de machão ele não tem absolutamente nada. Ele é uma pessoa que não consegue dirigir e liderar o país. Muito bem, muito bem. O pessoal está adorando, está chegando vários comentários aqui, Sato. O pessoal está te parabenizando pelo teu posicionamento, dizendo que está com você, que vai estar junto nessa empreitada de enfrentamento, de enfrentar essa derrubada desse cara e dessa turma de fascistas que vem junto com ele, esse gabinete do ódio, enfim. Está sendo muito legal o nosso papo. Quero pedir para vocês compartilharem. Quem está assistindo pelo Facebook, compartilha aí. Quem está assistindo pelo YouTube, copia o link, joga nos grupos de WhatsApp, enfim. Vamos acoplar as nossas vidas, informação legítima e não fake news, que é o que a gente tem visto por aí, né? Principalmente nesse governo, Sato. Então, eu acho importante esse momento que a gente está vivendo também, né, Haddad? Eu acho que é agora que também vamos formar um novo pensamento de luta, né? Acho que a gente precisa restabelecer as nossas ligações e tudo com quem realmente pensa num país
mais justo mesmo. Eu tenho uma pergunta, assim, indo um pouquinho para frente, né? Essa semana falamos sobre a destruição da democracia, né? O próprio Lula falou sobre isso. E aí eu fico pensando nesse novo momento de pandemia e dessa destruição da democracia que a gente já está acompanhando com o Bolsonaro. E a gente também vê em várias redes, a gente acompanha tudo que está acontecendo, essas redes que estão realmente lutando para que as pessoas mais carentes, as comunidades mais carentes, possam ser ajudadas nesse processo de pandemia muito grave que a gente está passando. Então, a gente vê uma elevação de uma rede de movimentos que estão se organizando para esse combate, né? Mais que isso, de uma formação de país. Então, a minha pergunta é assim, é possível pensar num grande plano de reinstauração democrática com a junção tanto dessa fina composição partidária, você falou dos partidos que estão se juntando contra a política do Bolsonaro, mas também com os grandes movimentos sociais que estão surgindo, que estão mostrando a força que eles sempre tiveram, com as novas e velhas sabedorias, tanto regionais quanto periféricas, e por um novo pensamento político de inclusão, pertencimento, coletividade e representatividade. É chegada a hora de a gente fazer um grande acordo nacional sem o Supremo, mas com tudo, para realmente pensarmos em um novo país, de novo, um grande Brasil? Olha, eu acredito que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque é um tranco que a sociedade está levando, não é brincadeira o que as famílias estão sofrendo, é coisa séria. Então, mas esses momentos de dramaticidade, eles podem abrir a subjetividade das pessoas para o novo. Isso depende muito da nossa postura em relação a isso. Porque diante de uma hecatombe, ou você se recolhe, fica com medo e se agarra aos velhos dogmas em busca de segurança, né, que é muito comum acontecer, né? Vamos nos lembrar, eu falava do nazifascismo, que surgiu depois da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um desastre, como toda guerra, mas ela não despertou, por assim dizer, um processo emancipatório, né? A não ser de segmentos da sociedade que foram derrotados depois da Primeira Guerra, que estavam tentando imaginar formas alternativas de organização social. Esse povo foi massacrado pelo nazifascismo, que criou a Segunda Guerra Mundial. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, eu diria que a subjetividade mudou. Apareceram ideias novas, talvez não tão radicais quanto depois da Primeira Guerra, mas inovadoras. Surgiu várias articulações institucionais que permitiram a emergência de formas mais civilizadas, ou tentativamente mais civilizadas, de sociabilidade, de organização social, né? A social-democracia foi uma coisa pouco assim, o nosso desenvolvimentismo, no pós-guerra, também foi uma coisa assim, com o segundo governo Getúlio, com o Juscelino, com o Jango, teve uma coisa nova acontecendo. Então, você pode usar o trauma, né, que essa pandemia ocasionou para um lado ou para o outro. Não está dado qual é o rumo que a humanidade vai tomar, que os brasileiros vão tomar. Isso é uma questão de disputa. Ontem mesmo eu estava num debate, lembrando que depois da peste negra, no século XIV, a Europa Ocidental tomou um rumo, a Europa Oriental tomou outro rumo. A Europa Oriental recrudesceu a servidão e a Europa Ocidental se emancipou da servidão. Quer dizer, o mesmo evento, a mesma peste, gerou no mesmo continente, no Oriente, uma resposta, no Ocidente, outra. Qual foi a marca do Ocidente? O Ocidente era mais libertário do que o Oriente. A Europa Ocidental já era mais libertária do que a Europa Oriental.
O resultado foi que todo o Renascimento, o Iluminismo surgiu na Europa Ocidental. Então, aquilo foi uma revolução enorme na maneira de viver, né, das pessoas. Então, o que nós vamos fazer com esse trauma? A gente pode ir para um lado, que é botar a imaginação para funcionar e repensar as formas de vida, porque não é possível, com tanta tecnologia, com tanto dinheiro, né, você tem aí a possibilidade de 1/5 da população passar fome, né? Então não é razoável. Então as ideias vão surgindo. A renda básica de emergência pode dar lugar à renda básica de cidadania, né? Isso pode valer, inclusive, para além das fronteiras nacionais. O Brasil, ele tinha moral, até outro dia, para propor formas inovadoras. O Brasil tinha acabado com a fome dentro das suas fronteiras e era uma voz para acabar com a fome no mundo. Não é à toa que quem dirigiu a FAO por tantos anos foi um brasileiro, o Graziano. Não sei quantos anos, mas acho que 8 ou 10 anos que o Graziano era o diretor da FAO, que é o órgão da ONU que cuida justamente da segurança alimentar. Não foi por acaso que ele chegou lá, é que o Brasil era exemplo. Então, eu sou sempre um otimista com a política, senão eu não faria política. A política é o lugar da imaginação institucional, da imaginação organizacional, da interação humana. Então, eu sempre vou fazer política nessa perspectiva, né? Perfeito. Haddad, vou colocar 2 pontos agora, que eu acho que dá para você conectar tudo. Primeira coisa, você falou agora da moral do Brasil, né, que está muito baixa internacionalmente. A pior da história. Da nossa história, nós nunca tivemos tão mal no Concerto das Nações. Nunca. Não há precedente. Exato, exato. E aí, falando disso, a gente está vivendo essa economia de guerra, né, se assim a gente pode chamar. O Brasil produz avião e a gente não vê nenhuma medida desse governo simples assim, por exemplo, para produzir máscara, que custa centavos, né, e que no montante seria muito, muito importante para fortalecer ainda mais a questão da proteção contra o novo coronavírus. Queria que você comentasse um pouco mais sobre essa questão da moral do Brasil e essa capacidade que o país tem de enfrentar essa pandemia de uma outra maneira que não é essa, e também uma análise crítica, política, do ministério mais importante, está sendo totalmente desfacelado aí nesse momento de pandemia, né, que é o Ministério da Saúde. Olha, em primeiro lugar, eu não tenho um gabinete de crise liderado pelo presidente da República. Sabe que isso, até do ponto de vista simbólico, é uma coisa que passa muita insegurança. O cidadão, ele quer olhar para o seu governo no momento desse e ele quer ter a confiança de que quem está segurando o manche do processo é firme e sabe o que quer e para onde conduzir o país. É isso que você quer ver. É isso que os alemães veem na Merkel, por exemplo. É isso que os argentinos veem no Alberto Fernandes. Muitas vezes a pessoa nem sabe julgar se a decisão que está sendo tomada é a mais correta, mas ele sente firmeza. Ele olha nos olhos do chefe de Estado ou no chefe de governo e vê ali uma pessoa capaz, uma pessoa que está compenetrada, que está focada, né? A gente não vê isso. A gente não vê esse gabinete de crise liderado pelo presidente. E pode perceber, toda vez que ele tem dúvida, e isso é 99% do tempo, ele nomeia um militar. Não importa o currículo. Não importa se a pessoa que ele nomeou sabe do assunto que ela vai passar a tratar. Ele fala, eu não sei fazer, põe um militar. Então, no Ministério da Saúde, parece que foram alguns empresários aqui de São Paulo, o mesmo que indicou o Weintraub, o Weingarten, indicou esse agora, o Salles. Ou seja, não é um currículo
muito bom, né, de quem indica, né? Porque tem indicado pessoas que não têm lidado bem com as suas pastas. Mas daí, quem é a equipe quem é o secretário executivo, que é uma espécie de vice-ministro no Brasil? É um general que ele escolheu, ou que o Braga Neto escolheu, nem se sabe quem escolheu. Então, nós não sabemos, assim, quem comanda. Você lembra da crise de 2008? A crise de 2008, você tinha um presidente. Podia ser chamado pelo nome de presidente. Então, estava lá um presidente. E aí, a oposição e os meios de comunicação diziam: o Lula está governando com aprovação porque ele nunca pegou uma crise. Diziam isso, né? O Lula pegou o ciclo de commodity. O Lula está nadando de braçada porque nunca enfrentou nenhuma crise difícil. Bom, ele enfrentou a maior depois de 29, até então. Até então. Aí chegou a crise, obviamente que a grande mídia falou: está liquidado, o Lula está frito, não vai saber organizar o governo para enfrentar uma crise desse tamanho. Ele foi para a TV, falou: eu acumulei reservas, eu paguei a dívida externa, nós estamos fortes para enfrentar essa crise, eu vou liderar o enfrentamento dessa crise. Você não adie os seus sonhos, porque o Brasil está bem. Se você for comprar planejou comprar uma geladeira amanhã, compre com responsabilidade, porque eu estou aqui para te garantir. Um ano depois, o Lula voltou para a TV para agradecer os brasileiros o crédito e confiança que deram a ele. No final de 2009, ele voltou para a TV para agradecer os brasileiros. Em 2010, o país cresceu 7,5%. O maior crescimento em 30 anos. Mas o que eu vivi por dentro do governo. Eu vi acontecer dentro do governo. Você chegava às 7, 8 horas da manhã no ministério, saía às 11. O Lula cobrava de todos os seus ministros ações para geração de emprego. Aí você fala: mas o MEC, o Ministério da Educação, podia gerar emprego? Eu tinha canteiro de obra no Brasil inteiro. Construindo creche, Instituto Federal e campus de Universidade Federal. Nós botamos o terceiro turno em todas as obras. Era a ordem do Lula, para gerar emprego. Nós começamos a comprar ônibus escolar para substituir pau de arara, para gerar emprego da indústria de carroceria, de chassi. Nós compramos uniforme escolar, mobiliário escolar, computador para as escolas, para gerar emprego. E o orçamento vinha, o dinheiro vinha para dar sustentação ao emprego, não deixar a crise externa, crise financeira, bater no Brasil. Resultado, nós geramos emprego durante a crise de 2008. Eu gostaria que o Brasil tivesse nas mãos de alguém assim. Percebe? De alguém que passasse, mesmo que não fosse da minha corrente política, não tem esse. Quando você torce para o teu país e você sabe que quando o Brasil vai mal, o pobre é que paga a conta, né? E quando você tem alguma empatia pelas pessoas, você torce para você ter uma liderança no país. O Bolsonaro, infelizmente, não passa nenhuma segurança. Muito pelo contrário. Perfeito. Então, Haddad, vou aproveitar, você me deu um gancho muito bom agora. Queria saber, então, qual seria a principal ordem do Haddad se tivesse como presidente do país nesse momento, em tempos de pandemia? Olha, nos meus artigos na Folha de São Paulo, eu tenho enfrentado essa questão e dito com muita antecedência o que o governo deveria fazer. Eu tenho um artigo, tem mais de um mês que eu escrevi esse artigo, dizendo o seguinte: o Brasil tem que cuidar com 4 coisas emergenciais. Já está atrasado. Na verdade, eu me reuni para escrever esse artigo com os ex-ministros da saúde dos nossos governos. Me reuni virtualmente. Liguei para todos, como nós estamos aqui, conversei com eles, como se fosse um gabinete de crise de um governo paralelo. E ouvi muita gente. E aí, a conclusão, depois repassada para todos. Conclusão é: Brasil precisa testar. Nós não temos teste. Brasil precisa ampliar leito de UTI com respirador mecânico. Nós não temos
apesar de nós termos dobrado o número de leitos de UTI nos nossos governos, a pandemia é um desafio ainda maior. Tem que ampliar leito. Terceiro lugar, isolamento social, obviamente calibrado, né, e com cronogramas bem anunciados, bem para as pessoas terem segurança de quanto tempo vão ficar em casa e quando vão poder retornar ao trabalho e como retornar ao trabalho, né? E a questão das EPIs, eu estava dizendo isso há mais de um mês. Os equipamentos profissionais individuais, há mais de um mês. O Padilha, o Quioro, que eu consultei, né, que foram ministros, o Humberto Costa, que foi ministro, eles falavam, o governo não está desatento às EPIs, daqui a pouco vai ter médico e enfermeiro contaminado, daqui a pouco não vai ter pessoal na linha de frente porque eles vão estar contaminados. Providências e a pandemia escalou. Aí eu vejo o governo falar, não, mas a pandemia não escalou aqui. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Itália, na Espanha. Mas compare o quadro brasileiro com o quadro latino-americano, porque nós estamos no continente latino-americano, sul-americano. Os argentinos estão falando em fechar fronteira com o Brasil, de medo do Bolsonaro. Ele que estava dizendo que se o Alberto Fernandes ganhasse, ele ia ter que fechar a fronteira, está acontecendo exatamente o oposto. É o Alberto Fernandes que daqui a pouco vai ter que fechar a fronteira com o Brasil. Olha onde nós chegamos. Quer dizer, é muito indigna a situação brasileira. Com esse rapaz aí à frente da presidência, é uma loucura que nós estamos vivendo. Com esse verme, você está no seu Twitter fazendo uma narrativa que representa, eu tenho certeza, que a maioria do povo brasileiro. A gente não tem ódio, eu tenho certeza que nós somos pessoas do bem, a gente tem raiva, que é outra coisa. A gente tem preocupação, a gente tem insegurança. Então, quando você fala esse rapaz aí, eu sei que no fundo você quer falar outra coisa, que você está aqui num ambiente não careta, tá, Haddad? Um ambiente completamente desprendido. Às vezes eu não me aguento, sabe? Às vezes eu não me aguento porque eu tô aqui na minha casa, eu tenho emprego, sabe? Eu não tô pensando em mim, na minha família. Mas quando eu leio no jornal o que ele está fazendo, me vem à cabeça a periferia de São Paulo, me vem à cabeça a Zona Leste, me vem à cabeça o interior do Nordeste, me vem à cabeça essas coisas. Eu entro em transe, eu falo, pô, esse cara não sabe o que ele está fazendo. Ele não tem ideia do mal que ele está fazendo. Ou tem, o que é pior. E aí, como é que você reage não podendo sair de casa numa quarentena, não podendo ir para um ato público? Teve um ato público lá em Israel contra o Netanyahu, que eu achei bonito, porque foi um ato público in loco. As pessoas pintaram nas ruas um ponto de distanciamento, acho que não sei se era 4 ou 6 metros de distância, um ponto do outro, e a população foi ocupar esses pontos marcados no chão com máscara para protestar contra o Netanyahu. Não sei se não era o caso da gente fazer isso na Esplanada, lá em Brasília, mostrar algum tipo de indignação pelo descaso, sabe, pela falta de respeito com a população. Sabe, você falar, presidente, hoje morreram tantas pessoas, 200 pessoas hoje morreram, ou morreram 100 só em Manaus, o que o senhor tem a dizer? Em vez de falar, eu me solidarizo com as famílias, nós estamos trabalhando, eu não sou coveiro. Essa é a resposta que você dá. Ou seja, não bastasse a falta de empatia com as famílias, ainda desrespeita alguém que está trabalhando, coisa que ele não está fazendo. Você já imaginou o que é a vida de um coveiro hoje? O cara se expõe ao risco, tem que estar todo paramentado para não se deixar contaminar, para enterrar em massa pessoas. Imagina o psicológico desse profissional. Exato. Ele se arriscando para enterrar gente que não está nem podendo ser velada pela família. Então, isso gera revolta, sabe? Gera muita revolta um presidente desse tipo. É muito... Sabe, não dá. Realmente não dá. A gente colocou aí na tela, Haddad, o seu perfil do Twitter, onde você está, que eu falei agora, onde você está desabafando mesmo, né, e representando a gente aí
Os seus últimos tweets, acho que até na campanha, acho que teve ali uma narrativa muito legal que você começou a fazer, do desabafo que a gente queria dar de alerta às pessoas sobre o perigo iminente que acontecia ali. E, infelizmente, eu sempre falo isso aqui na minha casa, com minhas filhas, com minha família, que é com muita dor e tristeza que, infelizmente, você não é o cara que está com a gente agora, infelizmente, né? A gente tentou, fez, o Vira-Voto foi lindo, você deve se lembrar muito bem. Claro. A gente nas ruas, aquela coisa maravilhosa, a gente com uma super esperança. Por isso que eu falo para você que a gente não tem ódio, que a gente tem raiva, que a gente tem revolta, não é? Porque a gente sempre fica lembrando daqueles tempos e agora está muito provado, não é? Que a gente tinha toda a razão, não é? Que a gente tentou alertar de todos os jeitos, né, Sato? Esse negócio do Vira-Voto foi histórico, né? Você sabe que cada vez que eu ia para uma sabatina, porque de debate ele não participava, né? Uhum. E a gente agora sabe por quê, né? Mas quando eu ia para sabatinas, eu falava para os jornalistas, vocês não vão dizer para a população quem é o Bolsonaro? Quer dizer, vocês vão deixar ele ganhar sem a população saber de quem se trata? Por que vocês estão dourando o Bolsonaro? Sabe, pintando de... E a resposta era assim, estava anestesiados mesmo, sabe? Dizia, o PT não pode ganhar. Era uma coisa... Tanto faz, sabe? Queria falar uma coisa com você, Haddad. Continuando nisso, eu não acho que seja um total despreparo a política que o Bolsonaro está fazendo. Eu acho que é pensado mesmo, é uma política de morte mesmo. É uma política de realmente aumentar a cisão entre o setor produtivo e as camadas mais pobres, quem tem o poder da grana e quem depende disso para trabalhar e conseguir seu sustento, e o total e a construção desse exército deles, desse exército dos odiadores, porque eu fico pensando, por exemplo, você falou dessa grande manifestação lá em Israel. Se fosse aqui, esse exército dos odiadores do Bolsonaro iam lá pegar você, acabar com isso, porque eles não têm a mínima intenção de entendimento, de querer entender, de querer ter informação sobre o que está acontecendo. Então, é um exército preparado para simplesmente... É um exército de zumbis mesmo. Cada vez mais... Eu nunca gostei de filme de zumbi, mas cada vez mais eu vejo uma relação desses filmes com o que está acontecendo hoje em dia aqui. Então, eu queria saber, Haddad, de você, como a gente pode enfrentar e ter políticas positivistas para a gente atravessar esse muro do ódio e conseguir fazer com que essas pessoas possam entender a gravidade dessa situação e se isso realmente interessa a eles. E aí é uma cisão que a gente precisa ter. O que a gente precisa fazer para que... Porque, assim, desculpa, mas me dá uma certa... Eu fico com uma vergonha alheia quando eu vejo as informações sendo passadas para outros países. Minha irmã mora no Japão. E, assim, a vergonha que é, por exemplo, quando eu vejo as imagens das pessoas na Europa, Estados Unidos, no Oriente, aplaudindo os médicos. E aqui, eles têm que sair de casa sem uniforme, porque eles podem apanhar no metrô. Né? Como a gente... eu acho que é essa coisa da simbologia do verde e amarelo, que o Bergo perguntou, mas, além disso, como a gente recuperar, Haddad, esse símbolo de um Brasil que poderia ser muito mais inclusivo, que poderia mostrar as lutas que o povo faz aqui e que são lindas e transformá-las elas realmente e trazê-las de volta como simbologia de um país, sabe? Olha, eu queria fazer uma observação sobre o que você falou agora, de que se a gente sair na rua, eles vão... Eu não acho que isso vai acontecer. Sabe,
sou uma pessoa pública, as pessoas me conhecem, e eu frequento aeroporto, teatro, cinema, restaurante, praça pública, parque, sabe? Eu acho que a gente não... Se você está convicto do que você pensa, de como você agiu, se você sabe o que você fez no verão passado, você tem consciência, né, do que você contribuiu quando você pôde, eu acho que você expressa isso de alguma maneira e acaba se fazendo respeitar, sabe? É óbvio que tem uma questão a considerar, que é a covardia desse pessoal. Esse pessoal é covarde. Então, quando eles estão em maior número, ou se a vítima é mulher, né, você viu o caso lá daquele senhor em Porto Alegre, bolsonarista, que deu um soco na cara da menina, que estava se interpondo entre ele e o acompanhante ali, não sei se era irmão, namorado, amigo, mas ela se interpôs para evitar o entrechoque, e o sujeito não teve dúvida, meteu a mão na cara dela. E ainda outros fascistas se aproximaram para tentar bater nos dois, porque estavam em maior número. Mas isso acontece em situações específicas, sabe? Eu não acho que a gente deveria... Nós não andamos armados, a gente tem a nossa voz e a nossa consciência. E eu não vou abrir mão nem de uma nem de outra, nem da minha voz, nem da minha consciência. Porque o ser humano, entendeu? Nós temos isso de diferente sabe? Nós temos consciência e voz. É muita coisa. Eu não vou abrir mão dessa muita coisa porque tem um sujeito de cara feia no aeroporto. Paciência, entendeu? E se ele vier conversar comigo, eu vou conversar com ele. No mesmo tom, não tenho essa preocupação. Eu estou convicto do que eu fiz como ministro, como prefeito, como candidato. Eu estou convicto do que eu fiz. Eu tenho uma vida de 20 anos aí dedicada à vida pública. Sei o que eu fiz como professor, em sala de aula, fora de sala de aula. Sabe? Eu sempre respeitei os cargos e as funções que eu exerci. Então, você como jornalista tem que estar consciente disso, a Kátia como jornalista tem que estar consciente disso, e a gente tem que se portar dessa maneira, sem aceitar nenhum tipo de provocação, nem de intimidação. Para mim, sabe, isso é uma coisa da qual eu não abrirei mão. Nunca. Pode custar o que for, minha vida, minha integridade física, não importa. Eu não vou abrir mão da minha liberdade. Não vou abrir mão, nem da minha dignidade. Isso aí não tem hipótese de acontecer. Então, diante disso, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos expressar. A gente tem cabeça e língua. A gente tem que se expressar, entendeu? Dizer, eu vou guardar para mim a minha indignação, sabe? Eu vou adoecer se eu fizer isso. Quer dizer, é uma forma de você também desopilar um pouco, porque não é brincadeira o que estão fazendo com o Brasil. Eu tenho muito amigo fora do Brasil, né? Até não só pelos cargos que eu exerci, mas pela atividade que eu escolhi. Eu tenho amigo dando aula no mundo inteiro, Estados Unidos, Europa. Não tem uma pessoa com quem eu fale que diga assim, puxa, o Brasil está bem aqui na foto. Brasil muito respeitado aqui. Ao contrário, você liga para um amigo, ou manda uma mensagem, ou troca um e-mail, é uma situação desoladora. A pessoa falando, puxa, não vai parar isso. Ele não vai parar de nos envergonhar. Ele não vai parar de destroçar a imagem do país fora. É isso que eu ouço. E eu ouço de gente que não tem nada de esquerda. Sabe, diplomatas. Gente que não tem nada a ver com o nosso campo político-ideológico. Mas gente que ama o Brasil. Gente que gosta desse país. Então é muita... Olha, por um Dória dizer que está com vergonha se ter votado no Bolsonaro, é porque a coisa passou de todos os limites, né? Eu ia te perguntar agora, entrar nessa questão de regionalização, mas do Dória e dos governos, né? Você sabe que está acompanhando, claro, que o Miguel Nicolelli está à frente do comitê científico lá no consórcio do Nordeste, não é? E aí a gente vê a independência dos governos, tal, mas aí a gente vê aqui, lá no Nordeste, aquele trabalho lindo sendo feito ali,
Enfim, mas a gente vê aqui em São Paulo, onde é o epicentro da pandemia, o Dória agora falando que vai relaxar a quarentena. E a partir do dia 10, 11 de maio, alguma coisa assim. Queria que você fizesse uma análise aí, eu queria saber a tua opinião sobre essa questão da independência desses governos no Nordeste e essas disparidades aí do Bolsodória, né, que não deixou de ser. Eu costumo falar aqui, Haddad, que o Dória está se pintando de anjinho no começo da pandemia, e agora ele está voltando a bolsonarar, entendeu? Bolsonarar é um verbo criado por ele mesmo, né, quando ele criou o personagem Bolsodória nas eleições. E aí eu queria que você fizesse essa análise, né? Que é muito louca, né? O cara começou ali fazendo de conta que ia preservar as vidas, mas agora relaxa a quarentena. Enquanto isso, no Nordeste, a gente tem esse trabalho magnífico do Comitê Científico sendo feito lá. Olha, nós sabemos, né, que o isolamento tem um objetivo. O objetivo do isolamento é o que a gente fala na linguagem popular, achatar a curva de contágio para que o sistema de saúde tenha a capacidade de receber as pessoas e salvar suas vidas. Vai salvar todo mundo? Não, mas vai dar chance de que todos sejam salvos com o conhecimento disponível. Então, dado o conhecimento disponível, que não é muito, mas é importante, a gente sabe o que uma UTI pode fazer, o que uma ventilação mecânica pode fazer. Estamos testando várias drogas, coquetéis, para ver o que pode minorar, né, o sofrimento dos pacientes e fazer a doença regredir. Então, estamos testando com conhecimento de ponta o que é possível. Se a pessoa não tiver acesso à UTI, ela vai morrer sem precisar, porque ela pode estar saudável, mas ela, tendo necessidade de uma ventilação mecânica e não tendo acesso a ela vai morrer sem oxigênio, vai morrer sem ar. Então, todo isolamento tem um propósito. O propósito é que a curva de contágio seja de tal ordem que não colapse, não imploda o sistema de saúde. É isso. Então, isso é uma conta que tem que ser feita pela ciência. Né? O que a Merkel falou semana passada? E a Merkel está sendo elogiada pelo mundo inteiro, a começar pelos alemães, 80% de aprovação. E ela não é uma neófita em política, né? Ela está aí há mais de 10 anos governando a Alemanha. Ela é impressionante. E ela não é da minha linha ideológica, é uma conservadora, mas ela honra o cargo que ocupa. Uma mulher de fibra, séria, é impressionante. Até por contraste, não tem como não elogiá-la. E aí, o que ela disse semana passada? Ela falou, olha, esta semana o número de internações foi menor do que o número de altas. Ou seja, nós demos mais alta para as pessoas voltarem para casa do que internamos. Isso significa dizer que nós estamos liberando leitos. Se nós estamos liberando leitos, nós vamos flexibilizar o isolamento com cautela, com monitoramento, mas nós vamos testar essa hipótese. O que é lúcido. É uma frase que tem começo, meio e fim, qualquer pessoa é capaz de entender. Qualquer pessoa é capaz de entender. Se você está dando uma alta, você dá 10 altas e interna 8, você dá 12 altas e interna 7, você está liberando o leito. Puxa, estamos vencendo o vírus. Se estamos vencendo o vírus, vamos voltar com cautela à vida normal. Se precisar, a gente recolhe de novo, vamos testar essas possibilidades. Isso um líder faz. E o que a Merkel passa? Confiança. O vídeo dela que circulou pela internet, que eu recomendo a todo mundo ouvir, já tem vídeo com transcrição, com legenda em inglês, com legenda em português, em todas as línguas. Por quê? Porque rodou o mundo. Ali você vê uma pessoa equilibrada, que não está comprando briga com ninguém a não ser com o vírus. Ela quer resolver o problema. Então isso te passa uma segurança enorme. Né? Eu acho que o governo do Estado de São Paulo, até por contraste com o governo federal, demonstrou que
está a fim de falar sério com a população, de discutir seriamente. Ele não deveria perder esse capital político com a população de São Paulo. E para não perder, ele precisa ser muito sério nas medidas que ele vai tomar. Ele precisa demonstrar que qualquer tipo de relaxamento, qualquer cronograma tem que estar embasado em dados técnicos. Então eu fico preocupado quando eu vejo um governador ou prefeito dizer eu vou relaxar, e aí você vai lá na UTI dele, que estava 60% ocupada, está 85%. Bom, se passou de 60% para 85% ocupação, nós não estamos na situação que a Alemanha está. Nós estamos ainda numa ascendente. Se a gente está numa ascendente, qual a justificativa para você relaxar? Nós estamos falando da vida da gente, de quem a gente gosta. Sabe? Não estamos assim, não é abstrato. Quando morre é concreto. Sabe? Número, estatística é importante, mas quando uma pessoa morre, concretamente é um a menos. Entendeu? Então, o que eu acho que a gente tinha que ver e exigir dos nossos governantes, prefeitos, governadores e presidentes, é isso. Baseado em que você vai relaxar? Porque se puder relaxar com base em ciência, tem que relaxar. Ninguém vai ficar até o final do ano em casa. Mas isso se faz como se você tivesse com planejamento, com uma visão do todo e com credibilidade. Você sabe? Se você perder a credibilidade, você vai criar o pandemônio. Já temos o pandemônio, é o Bolsonaro, Haddad. Ele é. Foi um título de um artigo meu, Pandemônio. Ah, é? Eu não vi esse teu artigo. Sabe quem falou isso outro dia na live com a gente? O Nicoleles. Falou que a gente tem a pandemia e o pandemônio. É isso. Tá. Você sabe o que é o pandemônio, né? Conta pra nós aí. Pandemônio é o palácio de Satanás. Sim. Queria que saísse da sua boca. É um neologismo de demônio em tudo, né? O pandemônio, é o palácio de Satanás. Haddad, eu queria falar sobre uma coisa que a gente está... Então, a gente precisa de cuidar de todos, né? E aí, a gente falando em termos do governo do estado de São Paulo, que é onde eu moro aqui, a Kátia mora, você também. Então, vamos falar sobre um lugar ali em que trabalhamos juntos, vou dizer isso. Que eu trabalhei na Casa Rodante, no projeto de Braços Abertos, que foi o projeto de redução de danos, um grande projeto, um projeto que realmente faz muita falta de redução de danos ali na região da Cracolândia, né? E o que, naquele momento, a gente conseguiu grandes cuidados. Foi um momento em que você via que esse projeto de redução de danos com Braços Abertos poderia ir mais longe e começar a trazer todas essas pessoas com cidadania, com trabalho, com dignidade, com casa, para um outro patamar. Faço questão de dizer que foi um prazer ter trabalhado nesse projeto. E vemos hoje, apesar dessa fantasia que o Dória coloca de humanista, o que ele está fazendo na Cracolândia é um crime, é uma política de morte também. Que ele acabou, não sei se você sabe, acho que você sabe, ele acabou com o último equipamento público que cuidava ali dos moradores em situação de rua, que era o Atende 2, que foi a tenda de Braços Abertos. Como você vê essa desconstrução desse projeto, pensando numa política maior mesmo, que é essa política de morte, e uma outra possibilidade, e como isso funcionaria hoje, por exemplo, um projeto de redução de danos dentro de uma época em que essa pandemia nos acomete de uma forma tão cruel. Bom, o Dória, e eu estou falando isso não é para ofender nem nada, mas a verdade mesmo, o Dória tentou, com o apoio da justiça, criar um campo de concentração de usuários de crack em São Paulo. Ele conseguiu uma decisão de primeira instância
para recolher todos os usuários de crack da Cracolândia e internar compulsoriamente, criando o primeiro campo de concentração de usuários de crack. Não fosse o Tribunal de Justiça cassar a decisão do juiz de primeira instância, nós teríamos o primeiro campo de concentração de usuários de crack do Brasil, sob o comando do Dória, então prefeito. Isso foi tentado. A imprensa, quando é um petista que comete um erro, a vida inteira vão lembrar, né? Mas quando é um tucano, se esquece no dia seguinte. Graças ao Tribunal de Justiça, nós não temos o campo de concentração. Como essa política não vingou do campo de concentração, ele desmontou Braços Abertos, que era uma política que tinha feito com que 2/3 dos usuários de crack reduzissem consumo e alguns, ao longo de um processo terapêutico, com o apoio dos CAPs, que são os Centros de Assistência Psicossocial da Prefeitura, muitos deles deixaram de consumir o crack depois de um processo terapêutico, sem a necessidade de internação, com laborterapia, que o trabalho era um componente do trabalho remunerado, era um componente do tratamento, e as visitas ao CAPS, sob supervisão médica. Eu lacrimejei, não cheguei a chorar, mas eu recebi, tem alguns poucos dias, pela Luciana Temer, que foi minha secretária de assistência, a foto de um beneficiário do Braços Abertos, dizendo para ela, o contato foi com ela, Luciana, quero te agradecer, porque faz 6 anos e meio que eu não consumo drogas, eu estou morando fora de São Paulo, se eu não me engano era em Barueri, e quero te dizer que eu recompus minha vida, eu estou em ordem, eu devo isso a vocês. E, na verdade, ele deve ao programa e ao esforço dele, porque ele também, sabe, ele foi um sujeito ativo. Aliás, o que o Braços Abertos, a diferença do Braços Abertos para outros programas terapêuticos, que eu respeito, é que o Braços Abertos reconhecia a subjetividade do beneficiário. Ele era ator da sua própria cura e nós, em contrapartida, nos oferecíamos os meios, que era um teto, porque sem teto não dá, alimentação conjugada ao trabalho, né? Então ele tinha o trabalho e o vale alimentação conjugados e o apoio do CAPS, ou seja, ele tinha o tratamento médico. Esses 3 componentes é que faziam a diferença. Agora, nós tínhamos o governo do Estado tinha uma única contrapartida, que era não deixar o tráfico chegar com tudo na região. É óbvio que a gente não ia evitar das pedras chegarem, assim, né? Você não tem como evitar isso. Por isso que, às vezes, um ou outro, você tinha ainda o comércio de pedra. Mas o tráfico mesmo, ele tinha que ficar fora dos hotéis e fora da região da luz. E aí o governo do Estado não teve dúvida, simplesmente tirou a Polícia Militar e a Polícia Civil da região e deixou por conta do tráfico tentar retomar o território. Então foi uma tragédia, porque o governo do Estado tirou a força pública de lá, e aí, quando o Dória foi eleito prefeito, tentou a internação compulsória, não conseguiu e destruiu o programa. Foi muito triste. O Braços Abertos foi considerado pela ONU um dos 8 melhores programas do mundo de tratamento de drogadição. E copiados por outros países. Claro, não. E nós também copiamos, porque o Braços Abertos ele é inovador, mas ele é inspirado em práticas de Amsterdã, de Lisboa, de Vancouver, que têm ações todas nessa mesma direção, de dar criar uma espécie de enxoval envolvendo moradia, alimentação, trabalho e assistência médica e assistência social também. Sabe, muitas dessas pessoas perdiam o vínculo com a família, perdiam o vínculo com os amigos, e a assistência atuava para resgatar esses vínculos, que são muito importantes num processo de recuperação.
Enfim, era um trabalho intersetorial da melhor qualidade. Já tem livro escrito, já tem filme, já tem tudo sobre esse programa. Mas tudo desperdiçado por vaidade. Ah, se a ideia não é minha, ela não é boa. É isso. Se a ideia é da esquerda, não é boa, Haddad. Eles gostam de falar isso também. Se é esquerdista, não sei o quê, não, enfim. Queria que a gente passasse para um outro tema, a gente já está quase encaminhando para o final, a gente sabe que você tem uma agenda lotadíssima, mas a gente não pode deixar, mesmo em pandemia, acho que a gente trabalha em dobro, né, com essas coisas online todas. Ontem eu passei 6 horas online. Uau! Uau! A gente não pode deixar de tocar no assunto que a gente está com, não sei se você sabe, a gente está com o Daniel Cara toda quinta-feira fazendo um programa de entrevistas aqui nos Jornalistas Livres. E aí ele te mandou uma pergunta para a gente fazer aqui, vou falar, mas queria também que você comentasse um pouco, queria ouvir tua opinião sobre essa questão do ensino à distância, do EAD. A gente está vivendo esse momento onde várias escolas particulares, a minha filha mesmo estuda numa escola dessas transformadoras, e aí eles estão fazendo as lições, as aulas pelo Zoom, por essas coisas, mas a gente vê que nem na escola particular, na privada, os professores estão preparados para fazer esse tipo de método, né? Difícil mesmo. Né? E ainda mais nas escolas públicas. Queria que você comentasse um pouco sobre essa questão do EAD. E a pergunta do Daniel, já vou emendar. Como você vê a tramitação do Fundeb? Você acha correto incorporar o salário educação à complementação da União? Bom, começando pelo EAD, o EAD é uma realidade, mas como ele é muito vulnerável como modalidade de ensino, porque ele é muito sujeito à picaretagem, ele tem que ser bem regulado pelo Estado. Então, eu fui, como ministro, um impulsionador do EAD, criei, inclusive, a Universidade Aberta do Brasil, né, como ministro, mas não sem baixar um decreto de regulação rígido de controle de qualidade. Porque se você não controlar a qualidade do EAD, vai virar venda de diploma, como já aconteceu no passado com a graduação presencial. Virou venda de diploma. Para evitar que isso acontecesse com a EAD, tem que ter regulação. O que aconteceu ainda no governo Temer e que foi piorado agora no governo Bolsonaro? Eles desmontaram a regulação do EAD. Desmontaram. Hoje é livre mercado o EAD. E no livre mercado, o consumidor, entre aspas, que é o estudante, não tem condição de aferir qualidade. Ele não tem as informações necessárias para saber se o curso que ele está pagando é de boa qualidade ou não, se alguém não disser para ele. E eles destruíram o sistema regulatório de EAD no Brasil. Então vai ter uma proliferação de cursos aí de baixíssima qualidade que não valem rigorosamente nada. E a pessoa vai pagar pelo diploma, não vai pagar por conhecimento. Infelizmente, nós voltamos ao Brasil cartorial na área da educação. Isso é um desastre para a educação, porque, inclusive, prejudica o ensino presencial. Não é só o ensino à distância que sai prejudicado, porque ele drena alunos do ensino presencial em função do preço, e isso acaba prejudicando o sistema educacional como um todo. Mas a EAD em si, conforme eu disse, bem regulada, muito bem regulada, com salvaguardas importantes de qualidade, ela pode ajudar o processo educacional. Jamais substitui o professor, jamais substitui a interação presencial, né? Jamais substitui as avaliações rigorosas, mas tudo bem cuidado, ele é um instrumento importante. Sobre o Fundeb, olha, quando nós criamos o Fundeb, nós multiplicamos por 10 a complementação da União ao fundo. Esse dinheiro da União, que a gente complementa para o fundo, vai para os estados mais pobres do país. Basicamente, os 8 estados do Nordeste, com exceção de Sergipe, que tem uma arrecadação alta, mais 2 estados do Norte, que são Pará e Amazonas. O que aconteceu com o Fundeb?
a qualidade do ensino fundamental e também do ensino médio em alguns estados do Nordeste superou a qualidade do Sul-Sudeste, que investem muito mais em educação por aluno do que os estados do Nordeste. Ou seja, o Nordeste, com pouco de dinheiro, não foi tão pouco, foi um dinheiro importante, 10 vezes mais do que o Fundef, mas o Lula bancou multiplicar por 10 e o Nordeste renasceu, ou nasceu até, do ponto de vista educacional. Você fala, está uma maravilha? Não, mas os bons exemplos hoje vêm do Nordeste, né? O pessoal presta atenção no que está acontecendo em Sobral, no Ceará, em Pernambuco, no Maranhão, no Piauí. Vem daí os bons exemplos educacionais no país. Temos muita coisa para fazer? Temos muita coisa para fazer. Mas houve um avanço significativo das regiões mais pobres do país. O que, infelizmente, não aconteceu foi um avanço do Sul-Sudeste que está estagnado do ponto de vista de qualidade e está puxando as médias nacionais para baixo. Hoje, o nosso grande problema é esse. É o Sul-Sudeste que não está reagindo aos estímulos governamentais. Nós tomamos o cuidado para impedir o Tesouro Nacional de usar o dinheiro do salário de educação para fazer essa complementação. Deixa eu... É uma coisa técnica, é quase uma sutileza. Mas o Brasil tem várias fontes de financiamento da educação. Uma delas é o salário de educação, que é um dinheiro que é redistribuído para estados e municípios pela matrícula. Tá certo? O que o Daniel Cara me perguntou? Se é lícito usar o dinheiro do salário de educação para complementar o Fundeb. Bom, se você fizer isso, você vai estar, na verdade, tirando dinheiro da educação. Porque você vai estar usando um dinheiro que já está sendo usado para várias coisas e vai deixar de financiar essas várias coisas para complementar o Fundeb que já existe. Então, ou das duas uma, ou é usar dinheiro, ou é tirar dinheiro de programas velhos e colocar num programa velho, ou se você aumentar a complementação da União, é trocar 6 por meia dúzia, porque na verdade você não vai estar ampliando o financiamento. Então é um truque da área econômica para não botar dinheiro novo na educação. Então é melhor ser transparente. Se não quer colocar dinheiro novo na educação, diz, não quero colocar dinheiro novo na educação, e vai para o Congresso aprovar. Se tiver força, passa, se não tiver força, perde. O governo quer fingir que está aumentando o dinheiro do Fundeb com um dinheiro que já existe, que é o do salário de educação. Então é uma troca de fonte só, não tem fonte nova, entendeu? É isso que é uma tecnicalidade que é importante o cidadão acompanhar. Porque às vezes o governo vai falar, expandiu o Fundeb. Mas expandiu o Fundeb com dinheiro de outro programa? Não expandiu nada. Entendeu? É isso que está em jogo hoje, essa discussão que está em jogo hoje no Congresso Nacional. Quando nós aumentamos a complementação, nós fizemos com dinheiro novo. Por isso que o Brasil hoje investe a média da OCDE em educação. Pela primeira vez na história do país. A partir do governo Lula é que nós passamos a investir como proporção do PIB o mesmo que investe a OCDE. Beleza. Tá bem? Tá bom. Deu para entender um pouco essa técnica. Deu para entender, sim. Eu procurei explicar da melhor maneira. Não, foi tudo certo. Deixa eu te falar. A gente está quase indo para o final, mas a gente quer um pouquinho mais de Haddad aqui com a gente. Quero pedir para as pessoas novamente compartilharem tanto o link do Facebook quanto do YouTube, darem like, enfim, a gente está compartilhando com os parceiros aí, com a TVT, acho que com a tua página também, Haddad, e também com o mandato do deputado federal Paulo Teixeira. Outro dia você estava numa live com ele, bem legal, né? Eu assisti um pedaço, mas estava muito cansada nesse dia, não consegui ver tudo, mas estava muito, muito legal ali na página do Paulo Teixeira. Eu acho que nós vamos nos encaminhando para o final, sabe por quê que eu estou falando? Porque a louça do almoço aqui é por minha conta, então está na hora do almoço aqui, entendeu? Daqui a pouco estão gritando aqui. A Estela está certa. A divisão de tarefa aqui é rigorosa, viu? Tem todo um... Eu sou super adepto.
Ela bota ordem, eu sei disso. Ó, seguinte, duas coisinhas rápidas. Acho que você falar um pouquinho só dessa questão do próprio PT e dos políticos progressistas estarem escondidos na mídia. E depois, Sato, aquela brincadeira que a gente sempre faz no final das entrevistas, que é a indicação de coisas para fazer na quarentena, e a gente está pedindo livros, né? E aí você fica à vontade. Então, a primeira coisa que eu não entendi. Primeiro é o seguinte, é você fazer esse comentário sobre essa questão do próprio PT e de políticos progressistas estarem escondidos da mídia nesse momento, né? Você vê que nem se fala nem do Lula mais, não se fala nem mal do Lula mais. Eu acho engraçado que o Estadão, uma jornalista do Estadão, falou que não ia entrevistar o Lula porque ele era condenado. Uma semana depois, deram uma página para o Roberto Jefferson. Quer dizer, é uma coisa... Eles querem passar a ideia de que eles têm ética, mas, na verdade, eles têm lado. Eles não têm nenhuma preocupação. Eles têm um plano de governo econômico, que é tudo para os patrões e nada para os trabalhadores, tudo para os Estados Unidos e nada para o Brasil. Eles têm um plano na cabeça, e é uma vergonha muito grande. Então, eles não podem dar voz para a oposição. Eles têm muita dificuldade, sobretudo se o tema é economia. Aí, pronto. Vai falar de taxar grandes heranças. Você sabe que eu sou a favor de taxar grandes heranças. Eu sou um misto de grandes fortunas com taxação de herança. Eu acho que a solução inicial para o problema é taxar grandes heranças. Acho que seria um grande passo para a humanidade taxar grandes heranças. Essa coisa de alguém herdar 50, 20, 10 bilhões de dólares, eu acho que faz muito mal para o herdeiro. E muito mal para a humanidade também. Então, como é ruim para todo mundo, eu acho que a gente devia acabar com essa coisa. O Piketty, né, tem escrito muito sobre esse assunto. Então, taxação de grandes heranças. Estou aqui lançando essa ideia. Taxação de grandes heranças. Fixa um valor muito alto, não precisa ser baixo, não, pode ser alto, mas a partir dali, a taxação tem que ser progressiva, e redistribuída para investir em ciência, investir em combate a vírus, investir em combate à fome, investir em combate à mudança climática, criar um grande fundo, investir em renda básica, de cidadania. Acho que dá para fazer muita coisa com isso, né? Então, eles não têm como dar espaço para a gente, porque a gente vai falar coisas que vai acender a imaginação das pessoas. E esse povo tem pavor de imaginação. Pavor. Eles não gostam de ninguém que pense criticamente as coisas. O mundo deles está bom do jeito que está. Esse negócio de imaginação é muito perigoso, sabe? Daqui a pouco... Todo mundo que pensa um pouco é comunista para eles. Percebeu? Você penso, logo comunista. É um cartesianismo novo. Ele pensa, logo... Braga Neto, até o vírus é comunista. Né? Ele pensa, logo ele é comunista. Agora, ali, deixa eu falar de livro. Peraí, só uma coisinha antes dos livros, só mais uma. O pessoal pediu para a gente não esquecer de te perguntar se, de repente, esse julgamento do Lula e essa questão do STJ pode ser marcado na calada da noite. Olha, nós estamos acompanhando, eu tenho falado com o Zanin, com o próprio Lula sobre isso, temos uma preocupação com isso, que a gente sabe que esse processo é todo monstruoso, né? É um processo Frankenstein, né? Então, a gente tem muita preocupação com isso. A minha esperança é o julgamento do recurso ao Supremo invocando a suspeição do Sérgio Moro. Eu acho que ali, assim, falando muito friamente, né? Eu acho que ali nós temos a chance de fazer justiça. O reconhecimento pelo Supremo de que o Moro não foi juiz. O Moro estava torcendo. Né? Era juiz torcedor. Juiz torcedor não vale. Né? Então, a minha expectativa é de que o Supremo possa dar uma resposta decisiva, definitiva sobre isso. Nada contra as pessoas responderem para a justiça, nada contra as pessoas serem julgadas,
sabe? Mas isso, o direito não pode ser usado partidariamente, sabe? Para favorecer candidato, para favorecer partido político. Justiça é uma coisa que tem que estar, né, distanciada, com venda nos olhos, sem saber quem vai julgar, com base nos autos. É isso que a gente espera do Poder Judiciário. Tomara, eu queira a Deus, pela democracia, não só pela democracia e pela justiça, né, pela liberdade, que o Supremo possa, com sobriedade, com base nos argumentos, né, dar um veredito final sobre essa questão. A minha esperança é essa. Né? Então, eu não estou com os olhos muito voltados para o STJ, estou mais com os olhos voltados para o STF. Então, vamos ver se... Sobre livro, deixa eu confessar uma coisa. Eu estou fazendo uma... Eu gosto de ler livro recém-lançado, né? É uma coisa legal. Porque livro recém-lançado você fica atualizado. Então, tem uma opção de livro aqui recém-lançado. Esse aqui que eu terminei de ler. Esse cara é muito, muito legal. Esse sujeito aqui. Vocês conseguem ver? É um livro sobre... É um livro... Deixa eu ver aqui. Pronto. É um livro sobre... Isso aqui é um livro sobre a crise de 2008, muito bem embasado, bem bacana para entender o que aconteceu. É um historiador que faz o passo a passo, chama Adam Tooze. Inclusive, esse cara tem textos de conjuntura atuais, que vale a pena consultar na mídia social. Sabe? Esse Adam Tooze tem textos muito interessantes. Eu fui lendo muito vagarosamente, que é um texto denso e tal, mas terminei agora. Então, mas agora eu estou lendo uma velharia. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Deixa eu tirar isso, senão eu não consigo. Você me ouve, não? Ouvimos. Eu estou lendo uma velharia. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É esse aqui, ó. Vocês conseguem ver esses livros? Isso aqui é sobre história do Brasil. O que eu peguei? Eu peguei a indicação bibliográfica dos clássicos brasileiros. O clássico brasileiro é esses aqui, né? Caio Prado, Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, Celso Furtado. Eu peguei a bibliografia. Esses clássicos da historiografia brasileira, eles têm uma bibliografia muito densa e muito rica. E eu quis reler a bibliografia, tanto de história universal, tipo isso aqui, ó, Sociedade Feudal, do Marc Bloch, Maomé e Carlos Magno, do Henri Pirenne, mas eu estou lendo um pouco de história do Brasil, que é esses livros aqui comprados de sebo. O Joseph Love, o Fernão Cardim, o Perdigão Malheiro, que escreveu sobre escravidão. Então eu estou numa vibe meio medievalista, sabe? Desde que o Bolsonaro foi eleito, eu me interessei pela Idade Média. Te juro. É pura verdade. Eu nunca tinha lido tanto sobre Idade Média. Se eu pegar livro, o que eu tenho de livro sobre Idade Média aqui é impressionante. Então eu comecei na Idade Média. Tem um clássico aqui, eu vou mostrar para vocês, que não é sobre Idade Média, mas é sobre o Filipe II, né? Estou fazendo uma bagunça aqui na minha casa. Esse livro aqui, eu recomendo, viu? Que é o Fernando Brodel. Você consegue ler? Não consigo, chega mais pertinho. Está mais pertinho da tela. Aí, o Mediterrâneo, o mundo mediterrâneo na época de Filipe II. Isso aqui se você ler qualquer desses livros, você vai estar ganhando muito. Porque é coisa fina, literatura de altíssimo nível. Para entender a realidade de hoje, não tem como a gente não ir para trás e recuperar os passos, né? Porque o que está acontecendo no mundo com Trump, com Bolsonaro, com Duterte, com Orbán, você tem que fazer um rewind, sabe? E rever a série. Porque se você não rever a série, o último capítulo você não vai entender. Muito bem. Então, é com a escritura aí pela biblioteca do professor Fernando Haddad, que a gente encerra aqui essa live, né? Haddad, quero muito, a gente quer muito te agradecer. A gente ficou aqui, nem sentimos, 1h e 20 e tantos minutos com você, trocando ideias, papeando.
Foi muito leve, muito, muito bom, muito esclarecedor, né, sobretudo. E você está super convidado para voltar nas outras semanas, né, Sato? Tá com a gente de novo. De repente a gente faz uma live com você tocando, seria muito legal também. O violão está aqui. Na próxima a gente ensaia. Tá bom, tem que tá fazer bom. Outro dia a gente entrevistou o Edgar, tem que fazer uma com você aí e o Edgar lá e tocarem. Entre um capítulo e outro, ele está sempre por aqui. Tá muito bem, muito obrigada, Valeu, querido, pela atenção, pelo amor aí, e estamos juntos para enfrentar esse cara e fora Bolsonaro. Grande abraço para vocês. Fora Bolsonaro. Valeu. Tchau, tchau. Muito bom.